Bom dia para você que tem nos acompanhado e bom dia para você que despertou mais uma vez e a misericórdia do Senhor te visitou nessa manhã. E eu sei que o Senhor Jesus Cristo tem grandes planos para você e um deles começa ao estudarmos a palavra, ao louvar o teu nome e também comunicarmos com o Senhor através da oração. Bom dia para vocês aqui da Escola de Profetas. Bom dia. Amém, que bom começar o nosso dia em comunhão com o Senhor e por isso eu te convido a fazer parte de uma oração agora. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom, Pai, e o Teu amor nunca falha. O Senhor tem um especial amor por cada um de nós de uma forma tão individual e também tão profunda, Senhor. Ao estudarmos a palavra hoje, ao louvarmos o Teu nome, ao orarmos, Pai, que nós possamos nos encontrar com o Senhor, que o Senhor venha nos livrar de todos os anseios, curar todas as nossas feridas, Senhor, nos dar alegria e que sejamos um conduto de bênção para a vida do nosso próximo, Pai. Que esse dia o Senhor possa resplandecer em nossa vida e que o Senhor nos alcance. E eu sei que o Senhor quer, Pai. Te entregamos este dia em Tuas mãos e que seja feita a Tua vontade. E o Senhor diz que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e agradável, Pai. E nós confiamos no Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E agora nós vamos louvar o Senhor. E nós vamos louvar o Senhor com o hino 17. Deus é nosso Pai amado. Jamais seu coração se turbe, nem mais algum temor. Nossa, muita opção, mas eu tinha 16 anos aproximadamente, de 536. Amém. Que louvor lindo, não é verdade? Realmente nós temos um Deus, um Pai querido. e que realmente nós possamos entregar os nossos fardos que nós não conseguimos carregar. E
deixar, né, que Ele cuide da nossa vida. Ele quer realmente cuidar de você, livrar você de todos os fardos, de todos os pecados que você não consegue carregar. Mas o Senhor pode carregar e te dar alívio, né? Se o Senhor cuida das aves, Ele cuida das naturezas, quanto mais de você que é tão especial e tão querido para o Senhor. E agora chegou outro momento muito especial também de nós recitarmos o nosso verso. Agora nós vamos continuar a recitar o verso para nós decorarmos. E o nosso verso está lá em Atos 20, do 28 ao 30. E no 3 nós vamos começar a recitá-lo. 1, 2, 3. Atos 20, do 28 ao 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre de vós mesmos se levantarão homens que falam coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Atos 20, do 28 ao 30. Atos 20, do 28 ao 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Atos 20, do 28 ao 30. Atos 20, do 28 ao 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Atos 20, do 28 ao 30. Amém. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e que você fique com a mensagem de hoje. Na verdade, que você não fique, mas que você espalhe para outras pessoas também. Amém. Bom dia. Bom dia. Vocês dormiram bem? Sim. Como é bom dormir bem, não é? Como faz diferença isso? E você também que está em casa, louvado seja o nome de Deus pela sua presença conosco. Tem chamado a sua família, tem lutado para que outras pessoas possam compreender essas verdades que o Senhor tem dito de forma tão clara, não só para seus filhos, mas para todos nós no planeta Terra. O Senhor Deus abriu o coração dele ao falar com os fariseus e disse com clareza no dia de ontem que toda pessoa que recusa-se a entregar-se a Deus está automaticamente se entregando para o inimigo. Foi o que o Senhor Deus disse para os fariseus. E ele comentou algo muito tremendo, ele disse que a expulsão do pecado é ato da própria alma. Na verdade, não possuímos capacidade para livrar-nos do poder de Satanás, mas quando desejamos ser libertos do pecado, em nossa grande necessidade, clamamos por uma força, um poder fora de nós e a nós superior, e as faculdades da alma são revestidas da divina energia do Espírito Santo. E então, obedecemos aos ditames da vontade no cumprir o querer de Deus. Olha que tremendo. E eu queria que isso fosse guardado no seu coração.
Jesus então teve que sair dali, foi lá, curou aquele cego de nascença. E o cego de nascença, vocês lembram do celeuma que aconteceu ontem? Acabou sendo expulso da sinagoga e Jesus ficou olhando aquilo. Que tremendo para aquelas pessoas todas. No entanto, no material de hoje, eu vejo Jesus comentando: eu não jogaria fora alma alguma, eu não jogo porque eu sou o bom pastor. Mas antes, porém, vamos trabalhar com Ezequiel capítulo 21. Ezequiel capítulo 21. Observe a seriedade do que o Senhor Deus diz quando ele fala a espada do Senhor. A espada do Senhor em Ezequiel capítulo 21. O Senhor Deus aqui chama Ezequiel e pede para ele fazer uma lamentação junto ao povo de Israel e apresentar 2 caminhos e dizer: se alguém te perguntar, comente claramente, fale para eles que eu vou exterminar tanto o ímpio quanto o justo. Eu vou acabar com o povo, eu vou destruir, porque minha espada foi levantada. E eu, quando paro para pensar nisso, que amargura devia ter sido para o coração de Ezequiel perceber e sentir estas situações, né? Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que me fazeis lembrar da vossa maldade, descobrindo-se as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, visto que vieste em memória, sereis apanhado com a mão. Essa era a situação de todo o povo. Não havia um só inocente. Todos haviam pecado contra o Senhor Deus dos exércitos. E quais eram os pecados de Jerusalém? No capítulo 22, o Senhor Deus dá uma descrição desta posição. Observe, por favor, o que diz o verso 6 do capítulo 22 em diante. Com efeito, os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti para derramar sangue. O verso 7, observe agora. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, no meio de ti oprimem o estrangeiro, e foram injustos para com o órfão e com a viúva. As minhas coisas santas desprezastes, e os meus sábados profanastes, o Senhor Deus diz. Homens caluniadores se acham em ti, para derramar sangue em ti sobre os montes. Sobre os montes comem carne sacrificada, perversidade cometem no meio de ti. No meio de ti descobrem a vergonha do pai e abusam do que está impura na sua separação. No meio de ti, um comete abominação contra a mulher do seu próximo, o outro contamina abominavelmente a sua nora, e o outro humilha a sua irmã, filha do seu pai. No meio de ti aceitam-se subornos para derramar sangue, recebes usura e lucros ilícitos, e usas de avareza contra o teu próximo, oprimindo-o, e de mim te esquecestes, diz o Senhor Deus. Agora eu fico pensando, irmãos, vocês viram essa lista? Você leu essa lista? Vem cá, mas nós não fazíamos isso também? Sejamos honestos, vocês sabem o que acontece? Às vezes nós estamos cometendo pecados e nos acostumamos com esses pecados. Nós nos acostumamos e achamos que é normal, porque se todos estão fazendo, ou se a maioria faz, nós não nos importamos. Foi essa posição que chegou Israel. Mas vocês sabem que o erro é sempre erro, ainda que todo mundo esteja fazendo? E o certo sempre será o certo, ainda que quase ninguém esteja fazendo? É assim, esta é a verdade. O Senhor Deus não tem como aceitar diferente. O Senhor Deus diz: eu virei a ti. Só que no verso 14 diz o seguinte, por favor, observa esta frase. Estará firme o teu coração, estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu sou o Senhor. Eu disse e eu farei. Estará firme o teu coração quando eu te encontrar? É a pergunta de Deus em Ezequiel capítulo 22. E ainda nesse mesmo material ele diz: os sacerdotes transgridem a minha lei, estou vendo 26, e não fazem diferença entre coisas santas e profanas. Espera aí, isso me chama bastante atenção. O que é fazer diferença entre coisas santas e profanas? Irmãos, esse é o grande trabalho do coração de quem quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu, quem quer ser aqui nessa terra, fazer a diferença para o bem, quem quer fazer isso? Quem quiser fazer isso tem que saber fazer a diferença entre o santo e o profano. Tem que saber, isto é certo, isto não é certo. Para isso você precisa de discernimento espiritual. O céu precisa estar dentro da sua cabeça, o céu tem que comandar suas emoções, seus sentimentos, teu conhecimento. Você tem que fazer a faculdade do céu. Você tem que entender o que é santo, o que é profano e fazer a completa diferença entre uma coisa e outra. E o Senhor Deus diz assim: o povo da terra oprime gravamente e anda roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprime sem razão. E o Senhor Deus faz a grande pergunta do céu, né, que me chama muita atenção. Qual é a grande pergunta, né?
O Senhor Deus no seu coração, no seu pedido, Ele corre nesta pergunta. Estará, pois, firme o teu coração? Poderão estar fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu sou o Senhor, disso eu farei. No entanto, Deus está à procura de um homem entre o povo de Israel, entre gente nessa terra, que seja capaz disso aqui. Deus procura um homem. Que homem Deus procura? Qual é o tipo de gente que Ele procura? Olha a procura de Deus. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas eu não. Deus ainda está procurando quem conserte o muro, quem vai lá e acerta, porque fizeram uma brecha na lei de Deus, fizeram uma brecha no trabalho do Senhor, está demolida, está quebrado esse muro, e o Senhor Deus precisa quem seja capaz de ir lá e reparar o muro. Deus está à procura. Ele disse que não achou, será que Ele achará a nós? É o verso 30 do capítulo 22. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro, que se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Que Deus nos encontre, que haja entre nós gente que tenha o coração e a capacidade de agir diferente do que agiu no nosso povo no passado. Que Deus tenha misericórdia de nós e faça esse trabalho no nosso coração. Ali estava o divino pastor com o coração quebrado, com o coração torcido. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas, olha só, eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Que coisa linda essa história dele ser o divino pastor. Mas vocês sabem como é que uma ovelha conhece a voz do pastor? Vocês sabem? Eu gostaria... Bé, diz minha filhinha, bé. Muito bem, essa é a voz da ovelha, mas como é a voz do pastor? De que jeito? Eu fui procurar um material que pudesse mostrar para vocês como é que... Você já tentou chamar um grupo de ovelhas? Você não sendo pastor, já tentou? Para ver se a ovelha vem? Observe esse vídeo agora que o Francinaldo vai colocar. E eu queria que você prestasse atenção, você que está em casa. Observe que curioso que é quando uma ovelha ouve a voz do pastor, quando ela reconhece a voz do seu dono. Observe isso, por favor, que você vai ver agora. Por favor, Francinaldo, pode colocar para que as pessoas possam entender o que eu preciso explicar nesta manhã. Senhor Jesus, na sua bondade, disse que Ele é o bom pastor, né? E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Foi a imagem que Isaías usou. Nos Salmos são usados essa linguagem de um pastor à procura de suas ovelhas, né? Essa sempre foi a imagem que a Bíblia trouxe para explicar quem é Jesus, não é? Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e levantará o seu regaço. Davi cantara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E por intermédio de Ezequiel declara o Espírito Santo: e levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. Olha que coisa linda. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrantada ligarei, a enferma fortalecerei. Jesus estava falando isso após ter sido expulso aquele cego que tinha sido curado por ele, aquele cego de nascença. Então ele disse: eu vou atrás dessa desgarrada, eu faço isso, porque Jesus sabe a dor que é perder um dos dele. Que incrível, né? E aí ele continua, abre a sua Bíblia lá em São João 10, por favor, para que você veja que beleza a linguagem de Jesus ao explicar este momento. E eu fico imaginando como devia ser isso, saindo da boca do próprio Jesus. Que momento tremendo para ele, que glória, que coisa linda, né? Jesus estava ali dizendo: eu sou a porta. Está aberto em São João 10? Ele dizendo: o local por onde as ovelhas passam sou eu, né? Olha, o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Gente, esse é o sonho da minha vida.
Eu desejo isso, eu quero isso para mim, né? Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, eu não posso ver perder uma. Eu corro atrás, eu trabalho por você, você é o meu coração. Eu me importo com você, como diz o Senhor. Que coisa tremenda, a ovelhinha tinha sido expulsa. Jesus disse, eu dou minha vida por ela. Eu imagino que contraste deve ter sido aos ouvidos das pessoas, a atitude de Jesus e a atitude dos fariseus da época, né? E ele comenta, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o único lugar. Aliás, olha que interessante, ele é a porta e ele também é o pastor, não é isso? Ele é as duas coisas, né? Porque ele é tanto o sacrifício, como ele é a solução para o problema, não é? Que coisa linda isso. A fraca, ele comenta, vocês não fortaleceram as doentes, não curaram a doente, a quebrada não ligaste, a desgarrasta não tornastes a trazer, mas dominaste sobre elas com rigor. Como você sabe qual é o falso pastor? Pela maneira que trata a ovelha. Isso é muito importante. Uma pessoa que recebeu Jesus, ela tem desejo de salvar, tem amor pela outra pessoa, se importa com a dor e com a miséria, sabia? Os falsos mestres oferecem ilusão. Eu quero que vocês saibam disso. Os falsos pastores oferecem ilusão, porque clamam de uma maneira que só eles fingem uma situação que só o evangelho é capaz de trabalhar. Só o evangelho é capaz de dar ao coração humano o que é possível que o ser humano receba. Olha, quem não leva a Cristo, quem não leva ao Senhor, quem faz a pessoa, a ovelhinha se desgarrar do rebanho ou seguir por outro caminho, é enviado de Satanás. Isso me impressiona tremendamente. É o ladrão, é o salteador. O Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas o inimigo, ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Que terrível! E eu fico impressionada que Jesus disse isso em contraste com o fato de ele ser o bom pastor e estar falando sobre alguém que foi desgarrado. Ele disse, essa atitude que fizeram com o meu filho que foi jogado fora, com esse que eu corri para ajudar e para salvar, é a atitude do salteador, é a atitude do inimigo. Mas eu sou a porta, eu sou o caminho, né? Para que esse trabalho possa ser feito. Vocês sabem que uma ovelha é muito indefesa, não sabem? Que posição interessante. Amanhã eu quero ver se eu consigo trazer para vocês as 10 qualidades que a Bíblia traz de uma ovelha. Só para a gente poder saber se a gente é ovelha mesmo ou se a gente é lobo, né? Então, são 10 qualidades que a Bíblia dá para ovelhas. Eu sou ovelhinha. Isso mesmo, pastor Pablo disse que você é ovelhinha dele, né? Porque ele é o pastor dessa casa. Cristo é tanto a porta como o pastor. Agora veja, o pastor sofre por sua ovelha, né? Imagine o tremendo trabalho, diz que ele passa a noite toda com elas. Ele fica alerta, observando quando vem o lobo, para que não leve. Ele cuida, ele trabalha para que elas tenham água, para que a lã esteja direitinho, para que elas possam ser tosqueadas na época certa. Como sofre um pastor? E quando eu fiquei lendo esses detalhes, eu falei, é assim que o Senhor faz comigo. Ele disse, ninguém arrebata ela da minha mão, ninguém tira da minha mão, porque eu vou lutar por ela. Quando eu penso nisso, que coisa linda, chamei-te pelo meu nome, tu és meu, nas palmas da minha mão te tenho gravado. Pode imaginar que coisa linda, é Jesus falando da gente, é falando dos seus filhos. Eu quero ler isso aqui para você, ó. Jesus nos conhece individualmente e comove-se ante as nossas fraquezas. Eu me lembro de uma situação que eu nunca mais pude me esquecer. Nós estávamos num concerto onde pais estavam vendo a apresentação de seus filhos no piano pela primeira vez. E eles estavam sentados e cada criança ia lá na frente e tocava uma coisa ali, uns acertavam mais, outros menos, mas os pais que estavam na frente assistindo, eu tinha a impressão que eles estavam assistindo Beethoven, não era o filho deles. Eles olhavam aquilo com uma atenção e a criança quando errava, eles diziam, vai de novo, vai, faziam assim. Eu fico imaginando, eu falo, mas por que essa criança tocou tão feio? Por que o pai está assim, feliz da vida? Os meninos erravam tudo e eles faziam, vai. Você consegue imaginar Deus fazendo diferente frente às nossas fraquezas? Você vai conseguir, vai de novo. Vai outra vez, vai dar certo, vai dar certo. Olha só, comove-se
ante as nossas fraquezas. Conhece-nos a todos pelo nome. Olha que coisa linda. Sabe até a casa em que moramos, o nome de cada um dos moradores. Tem, por vezes, dado instruções a seus servos para irem a determinada rua, em certa cidade, a uma casa designada, a fim de encontrar uma de suas ovelhas. Jesus conhece você? Jesus conhece cada detalhe da sua história, louvado seja o nome. Você é a ovelha, eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e delas eu sou conhecido, diz o Senhor. Por quê? Porque com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. As ovelhas se sentem protegidas por aquele homem, com aquela voz, por aquele ser, e elas seguem este Senhor. Não é tremendo? Não é grande isso? Quando eu paro para pensar isso, eu falo, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Mas as ovelhas não seguem o pastor por medo, seguem o pastor por amor. Por isso que a linguagem da Bíblia é, com amor eterno eu te amei, por isso, com amor foi que eu te atraí. É assim que se atrai uma alma. É desse jeito que nós atraímos as pessoas para Jesus, né? Não força ninguém a segui-lo, atrai-os com cordas humanas, com cordas de amor. Não é o temor do castigo ou a esperança da recompensa eterna que leva os discípulos de Cristo a segui-lo. Isso aqui me impressiona muito. Não é nenhuma das coisas. Não é o desejo de ter as mansões celestes, nem mesmo o castigo do inferno. Não é nada disso. As pessoas não estão, quem está servindo a Cristo de verdade, não está impressionada com isso. Contemplam o incomparável amor do Salvador. E isso as atrai e faz com que elas peçam para ter isso também pelas outras pessoas, né? O amor desperta na alma daqueles que lhe contemplam o desejo de trabalhar por outra pessoa. E Jesus diz, ninguém tira vocês de minha mão. Como é que vocês ficaram ao ler isso essa madrugada? Ninguém tira vocês de minha mão. A alma que se entregou a Cristo é mais preciosa aos seus olhos do que o mundo todo. A menos que seus seguidores o queiram deixar, ele o segurará firmemente. Queridos, eu me impressiono demais com uma frase que eu fui levada a decorar desde criancinha. Eu decorei e hoje, lendo pela manhã, meu coração se encheu. O Senhor Jesus dizendo, conheço as tuas lágrimas, eu também chorei. Aqueles pesares demasiadamente profundos para serem depositados em algum ouvido humano, eu os conheço todos. Que tremendo isso, né? E está dentro deste texto de hoje. Não penseis que estáis perdidos e abandonados. Ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração na terra, olhai para mim e vivei, diz o Senhor. As montanhas se desviarão, os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se apartará de ti, e o conserto de minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. Porque somos o dom de seu Pai. Gente, vocês leram isso? Somos o dom de seu Pai, o galardão de sua obra. Jesus nos ama, ama-nos como filhos seus. Meu querido irmão, o Senhor te ama. O próprio céu não pode, olha só, conceder nada maior e nada melhor. Portanto, confiai. O Senhor Jesus disse, ninguém atira de mim. Mas eu não posso ter, eu mesma dou minha vida, ninguém a tira de mim. Eu mesmo a dou. Ninguém tem poder para tirá-la de mim. Mas eu dou de livre e espontânea vontade. Imaginem isso aqui que vocês vão ver agora. Olha que coisa mais bonita. Eu quero que vocês imaginem esta mensagem neste tom, como se você estivesse sentado ali, ouvindo Jesus explicar este momento tão especial, este que foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, esse que fez sozinho esse grande trabalho de entrega, né, do trabalho do Senhor. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora.
E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o que mais? E a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou eternamente. Que Deus abençoe você, ovelha do Senhor. Que a desgarrada o Senhor Deus consiga trazer de volta. Que pela graça e poder de Jesus, a bênção do Senhor, o poder do Senhor, deste bom pastor, alcance você nesta manhã. Que o Senhor possa fazer na sua vida e na sua história todo o trabalho de restauração e de poder que Ele pode fazer por toda e qualquer ovelha. Senhor, obrigada, querido pastor, por seu cuidado conosco, por seu amor, por seu amparo para com a vida do ser humano, as ovelhas desgarradas, a ovelhinha perdida, Senhor, que o Senhor veio buscar. Rogamos a Ti, Senhor, que faça o que for necessário, mas não nos permita, Senhor Deus, permanecermos desgarrados. Queremos Te servir, Senhor, que a espada não seja levantada para a nossa vida. Que o Teu amor enche o nosso coração, que tenhamos desejo de buscar outros para o Teu serviço. Abençoa-nos por Tua graça, essa pessoa que está em casa também, em nome de Jesus. Amém, Senhor.